as atividades na área de saúde, técnico de enfermagem, cuidador, são basicamente mulheres. E tal qual, se no âmbito privado esse trabalho é não remunerado, no âmbito público, no âmbito das relações de trabalho, ele passa a ser subremunerado, um trabalho precarizado, um trabalho com baixa institucionalidade, muitas vezes sem carteira de trabalho assinada. E a gente vê no filme a Pureza realizando esse trabalho de cuidado no âmbito de uma relação fora da relação doméstica, ali como cozinheira. E eu estava conversando com o Rafael, que foi coordenador por alguns anos da CONAED, que é a Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, no Ministério Público do Trabalho, e ele comentou comigo algo que eu não sabia. Nas operações de trabalho escravo, as cozinheiras, elas não eram resgatadas. Apenas recentemente é que elas passaram a ser resgatadas e aí consideradas pagos os direitos, etc. Todo o processo de legislação trabalhista passou a ser aplicável a elas. Quando havia as forças-tarefas, elas eram invisibilizadas. O trabalho delas como cozinheira, existia o resgate, mas não se fazia o resgate da cozinheira. Então, é tal grau de invisibilidade das funções exercidas pelas mulheres no aspecto que eu estou chamando de público, no sentido de relação de trabalho fora da relação privada. O terceiro aspecto que o filme também me tocou, a gente está saindo pequeno assim, da relação da condição feminina no âmbito privado para o âmbito de uma relação de trabalho, e um terceiro âmbito que eu quis analisar e pensei nela é no âmbito socioeconômico. Quem é a Pureza? O que ela representa? A Pureza é uma mulher não branca, pobre, periférica, do Brasil profundo, de um Brasil esquecido. Então, ela é a representatividade que a gente pode ter da mulher, da condição da mulher, condição socioeconômica da mulher brasileira. Então, mulher não branca e pobre. Aí aqui a gente tem, falando de condição feminina, uma discussão grande no movimento feminista a respeito dessas três questões, que é a questão de gênero, de raça e a questão de classe. Se haveria uma soma dessas opressões, que é uma tradição que advoga pela teoria interseccionalista, ou se, e aí é uma parte do movimento feminista mais avançado, que entende que não basta, seria muito ilusório a gente falar que é uma mera soma de opressões, de gênero, de classe e de raça. Porque a gente não consegue avançar e acabar, seja com o patriarcado, seja com a questão do racismo, se a gente não tiver como horizonte de luta a questão da exploração, a questão de classe, e que aí envolve não só trabalhadoras, mas trabalhadoras e trabalhadores. E o terceiro aspecto que o filme me trouxe, que eu acho que é basicamente da metade do filme em diante, é pensar a condição feminina no aspecto dos espaços de política, dos espaços de poder. Então, basicamente, metade do filme em diante é a Pureza nesses espaços, tentando trazer a questão do filho dela, o relato do filho dela. E é muito bonito que, nesse momento, a luta dela, que era uma luta individual, eu quero achar o meu filho Abel, ela transcende e passa a ser uma luta coletiva. Eu estou denunciando essa chaga, eu estou denunciando o trabalho escravo brasileiro que não era reconhecido pelo Estado. E falando da condição feminina nesses espaços de poder, é sempre importante lembrar que é uma condição feminina super subrepresentada. Naquele estudo que saiu, num estudo que saiu essa semana do DIEESE, falando das condições de trabalho, saiu até uma reportagem também da OIT, uma fala da OIT falando: não temos nada para comemorar, nos últimos anos não houve avanços da questão do trabalho, da questão feminina no mercado de trabalho.
nesse estudo do Diese, ele fala que na última eleição, considerando no Poder Legislativo, tanto municipal, estadual e federal, nós tivemos 302 mulheres eleitas, frente a 1.394 homens. Então, daí a gente já vê claramente essa subrepresentatividade que acarreta a ausência de políticas públicas vinculadas à questão de gênero. E a gente vê essa subrepresentatividade no micro, se a gente olhar no micro até o macro. Pegando para a nossa realidade, que observa uma realidade bem específica, que acho que a gente não pode se desvincular da questão classista. Mas só para dar um exemplo da nossa realidade, se a gente olhar no âmbito do Ministério Público do Trabalho, a gente teve uma Procuradora-Geral do Trabalho em toda a história da instituição. Se a gente olhar no macro, pensando em Brasil, a gente teve uma presidenta, que inclusive sofreu o processo de impeachment. Então, essa subrepresentação, ela é fato, né? Não tem discussão, que a gente pode discutir, o movimento feminista discute com bastante veemência, a questão dos limites de lutar por quebrar o teto de cristal, né? Por conseguir colocar mulheres em espaços de poder. É interessante? Mas tem os limites. Se você achar que simplesmente colocar mulheres no espaço de poder, você vai acabar com o patriarcado, é uma ilusão, e isso realmente o movimento feminista, grande parte do movimento feminista critica. E por fim, pensando nesses espaços de poder, eu fiquei me questionando, porque no filme os espaços de poder são dominados por homens. O senador, o dono da fazenda, né, seja o espaço de poder político ou econômico, dominado majoritariamente por homens, e a realidade. E eu fiquei pensando, até conversei com a Cris, por que então, naquele espaço de poder do Ministério do Trabalho, por que é uma auditora que vai lá e resgata os trabalhadores? E aí uma questão óbvia, que pode ter sido uma mulher auditora. Então o filme pode estar retratado, o filme é livremente baseado em fatos reais. Ele conta uma história, a história é verídica, mas a forma de contar não necessariamente foi exatamente o que ocorreu. O Abel, por exemplo, ele não estava naquela primeira fazenda. Ele passou por diversas fazendas, acho que ele foi encontrado no Mato Grosso, se não me engano. Então, o filme é livre, mas eu fiquei me questionando, por que uma mulher? E a gente pensou, pode ser uma homenagem às personagens históricas do Ministério do Trabalho, que lutaram bastante logo no início na criação dos grupos de fiscalização, dos grupos móveis de fiscalização do trabalho. E só um detalhe que eu queria ressaltar, dos grupos móveis, não é comum que sejam mulheres, assim, existem, ocorre de ter grupos móveis chefiados por mulheres, mas apenas na semana passada ocorreu o primeiro grupo móvel de fiscalização do trabalho, composto majoritariamente, não, totalmente por mulheres. Então, procuradora do trabalho, mulher, auditoras fiscais, Polícia Federal, mulher, e defensora, mulher. Não sei se tinha mais algum outro poder ali envolvido, mas eu sei que a auditora, Defensoria, Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho eram todas mulheres. Isso é 2023, primeira vez que isso ocorreu. E, obviamente, já ocorreram muitas forças-tarefas em que todos eram homens. Então, existe essa questão da subrepresentatividade, mas voltando, por que então aquela auditora era uma mulher? Eu pensei, e o que me afagou pensar é que passar a ideia para a gente, para todos nós, é que a questão do patriarcado, pensando na condição feminina, ela não virá pela salvação de um príncipe encantado, pela salvação dos homens. Os homens participam, sim, da luta contra o patriarcado, mas eles participam, mas não virá com eles juntos, mas não pelas mãos deles. Então, foi isso que ficou para mim dessa questão de ser uma mulher e de vínculos ali, de solidariedade, de apoio. E uma cena, até comentei com a Cris, que agora eu não tinha visto, é a terceira vez que eu vejo esse filme, e cada vez eu me emociono, e uma cena, eu vejo coisas novas, e na hora que está aquela mulher logo no início, aquela que é explorada, né?
na questão da prostituição e a pureza, e elas se dão a mão. E eu pensei, ninguém solta a mão de ninguém. Para mim, essa mensagem para a condição feminina que fica também e aqui para todos nós, juntos com os homens, mas não comandadas ou conduzidas por eles. É isso que o filme me tocou. Eu levanto a bola dessas questões para a gente conversar aqui. É difícil falar depois de uma exposição assim tão eloquente, mas eu só queria apontar alguns aspectos também, um pouco diferentes. Primeiro que aqui tem bastante estagiários aqui, né, estagiárias, quando estiverem trabalhando ou lidando com alguma questão do trabalho escravo, não precisa, a gente tem os nossos manuais de atuação, existem livros sobre o assunto, mas você pode levar o filme assim na pressa, porque é o kit completo, né? Inclusive essa parte de violência, e um dos comentários recorrentes quando a gente trata de situações assim mas isso é um exagero, não existe, não é assim. E a experiência mostra que é. E aqui são mais ou menos 30 anos, é uma história que se passa há 30 anos, e ainda hoje nós encontramos situações assim. E essa questão da interseccionalidade é uma interação complexa de fatores, né? O resultado não é uma soma. Então, uma pessoa que é uma mulher não branca, de uma origem nacional muito pobre, ela está, e aí o filme mostra isso, né? O sulista, ele não é retratado de uma forma muito simpática. Existem diferenças de origem nacional. De fato, isso ainda existe. Nós estamos assim até hoje. Eu atuei há algum tempo em Santa Catarina e trabalhadores que se encontravam em regiões mais ricas do estado vinham de regiões mais pobres e geralmente as mulheres eram as que estavam em pior situação, porque existe essa interação complexa de fatores. Então, eu acho que a mensagem que a Virginia deixou é fantástica, serve para qualquer aspecto relativo a direitos fundamentais, direitos humanos. Não é pela graça de ninguém que isto vem. É briga, é luta, é conquista, e são nós, e aí eu falo também tanto como procurador do trabalho como homem, o nosso papel principal é aprender, tentar entender, tentar se colocar na posição de alteridade, reconhecer muitas vezes o próprio privilégio, né? Como pessoas brancas, pessoas sulistas, protegidas de uma certa forma, e enxergar a situação a partir da ótica da outra, né? Reconhecimento da diferença e a importância de você trabalhar justamente para atingir uma igualdade substancial. E isso não é uma concessão, né? Isso é uma briga. Então é preciso entrar nessa briga também, participar dela, porque só assim se obtém resultados, né? A mudança de uma situação como essa, ela não acontece só da cúpula, não vem de cima, ela precisa ser capilarizada, concretizada a cada dia, a cada momento, né, que você atua, é preciso ter esse horizonte em vista. E também é uma coisa efêmera, porque se você deixar de se concentrar nessa briga, as conquistas elas se perdem. Isso nós vimos aqui. O recado do filme é claro, e nós vimos isso acontecer nos últimos 4 anos, né, para ser bem sincero. Não é segredo para ninguém que a bola caiu muito, né, a peteca caiu bastante.
E para arrumar isso agora vai ser bastante trabalhoso. Então, uma outra coisa que eu queria pontuar também bastante, que me chamou bastante atenção, também do ponto de vista de interseccionalidade, é a questão da sustentabilidade, porque hoje nós vivemos uma emergência climática e o que nós vimos aqui é uma fazenda de gado no meio da Amazônia, em que os trabalhadores são escravizados para produzir desmatamento de áreas um bioma da região do Marabá. O bioma é o bioma do Cerrado, um dos biomas que está mais atingido pelo desmatamento hoje. Isso são para produzir commodities que vai entrar numa cadeia uma cadeia econômica financeira que vai gerar, vai se transformar em investimentos, em fundos, em renda, né? Então, todos esses aspectos estão ligados à sustentabilidade ambiental, à sustentabilidade social e à sustentabilidade, as dimensões da sustentabilidade, elas estão todas interconectadas, e o filme mostra isso muito bem. A sustentabilidade econômica, eu ia dizer. Então, todas muito conectadas, e a igualdade de gênero é uma pauta importantíssima dentro da sustentabilidade social. Não há trabalho decente sem igualdade de gênero. O filme mostra que 2 casos de trabalhadores doentes que precisaram trabalhar do mesmo jeito. Lá foi a pureza cuidar dos dois, né? Os dois acabaram morrendo. E isso é um dever do poder público, é um dever de todos nós. Nós temos que exigir políticas públicas que possam prestar esse cuidado, de modo que assegurar plena liberdade de trabalho para as mulheres, que não recaia esse ônus sobre elas. É uma falha do nosso modelo de desenvolvimento e do modelo jurídico também, que essas situações de trabalho indecente aconteçam. As coisas que queria ponderar bem rapidinho, então devolvo a palavra para a Virgínia. Você que estava tocando, quem que Oi, Larissa, obrigado. Oi, eu sou a Larissa. Eu queria fazer só uma observação, assim, que eu achei eu acho importante a gente tocar nesse assunto, assim. Também não sei se é só viagem minha aqui, mas quando ela está lá, naquela reunião lá com todos os órgãos, né, aquela audiência pública, e aí ela fala, gente, eu presenciei assassinatos, eu presenciei isso, eu vi aquilo, e aquilo não é suficiente para as pessoas acreditarem. Então, será que a voz feminina ela não era assim tão poderosa? Será que se fosse um homem falando, iriam acreditar? Então, ao longo desses 30 anos, eu acredito sim que nós mulheres evoluímos muito o poder da voz feminina. Alguns falam que é mimimi, é militância, mas não, isso é muito importante, porque a gente vem de uma luta muito longa de séculos, né? Onde a mulher ela é diminuída, aquilo que a doutora falou, a mulher é tão invisível que a cozinheira da fazenda, quando chega lá o grupo de trabalho, ela nem é considerada como trabalho escravo, apenas os homens que estavam lá trabalhando, mas ela é assim, tanto que ela nem recebia salário. Então ela está ali trabalhando para eles, mas ela nunca recebeu salário. Tudo bem, ela poderia não ser uma das devedoras do livrinho lá do armazém, porém ela era sim uma trabalhadora, ela não estava ali por vontade própria, ela não estava servindo a ela própria, ela estava servindo eles, ela estava trabalhando. Então sim, ela era uma trabalhadora que merecia sim também ser libertada e receber a parte dela, de tudo que ela trabalhou ao longo daquele período. Então assim, a luta feminina eu não acho que acabou. A gente pega muitos casos da mulher falar, eu fui estuprada, e ainda tem mulher dizendo, não, ela tá de papo, ela quer ganhar grana. Você vê o caso da Daniel Alves, a menina ela não quer publicidade, ela não quer que fale o nome dela, ela não quer nenhum dinheiro, ela não quer ser indenizada em nada, ela quer apenas justiça. E ainda assim a gente vê mulher dizendo que eu duvido, eu acho que é bem mentira dela. Então não existe nem sororidade
Então a luta, nós, mulheres, e eu acredito que é absurdo uma mulher dizer que não é feminista, pelo amor de Deus, gente. Porque é uma pessoa que realmente não sabe o que é o feminismo. O feminismo é a luta por direitos iguais. O feminismo não é lutar que a mulher ganhe mais do que o homem, que a mulher tenha mais poderes que o homem, que vamos diminuir os homens e vamos afastar os homens. Não é isso. O feminismo é a luta por direitos iguais. Então eu acho tão absurdo quando uma mulher diz que não é feminista. Eu falo, como assim? Mas você não é mulher? E eu fico assim, não entendo como que você não é feminista. E você vê mulheres, eu vejo nas redes sociais, mulheres falando que essa moça que foi estuprar, que acusa o Daniel Alves de estupro, ficam dizendo é mimimi, é mentira, é militância, é isso, é aquilo, assim, eu fico muito revoltada. E assim, eu queria que mais pessoas no mundo todo entendessem essa luta. Infelizmente, tem um grupo, e agora então com o tal do Red Pill, né, que meu Deus, aquilo lá, uma assombração na internet. Então, assim, hoje no dia, o Red Pill é um grupo, assim, que, assim, resumindo, tá, tem um cara, que eu esqueci o nome dele, ele foi meio rechaçado por uma mulher mais velha, de 50 anos, separada, divorciada, com 2 filhos, esse carinha num programa de... Reality show. Um reality de casamento. Reality de relacionamentos. Ele foi rechaçado por essa mulher, e aí ele criou um grupo Red Pill, esse nome surge do Matrix, porque o Matrix a pessoa toma a pílula vermelha para continuar no mundo da ilusão, uma coisa assim. E aí eles criam esse grupo, e assim, eu entrei na página do Instagram desse cara, esqueci o nome dele agora. É absurdo, tem 300 mil pessoas seguindo esse cara e tem mulheres seguindo esse cara. E aquilo é assim, uma zona de terror, onde ele ensina os homens a odiarem as mulheres. A mulher só serve mesmo para sexo, é um objeto sexual. A mulher que é divorciada, que tem filho que não presta para casar. Então só pode pegar mulher abaixo de 30 anos, é uma coisa assim. Eu parei de ler porque eu estava querendo vomitar, assim, então eu também não fui muito atrás de ver, sabe? Sabe, assim, uma coisa muito absurda. E totalmente misógino, nojento. E então, assim, aí a gente pega um filme desse, assim, você pega uma mulher dessa, poderosa, e aí a gente sente um orgulho daquela mulher, só que a gente sabe que aquela mulher, ela é uma areia, um grãozinho de areia, num oceano imenso, assim, porque eu não acredito que eu teria forças de ir atrás do meu filho do jeito que ela fez. É um caso muito raro, é uma exceção mesmo. E as mulheres, elas têm que se unir, e eu acho assim, aquela questão da auditora fiscal ser mulher, mas também ser preta. Então, aumentar ainda mais a representatividade, não só de gênero, mas de raça também. E dizer, não é porque é preta que não vai ter força. A preta tem força, a branca tudo bem, a gente está acostumada a mais ver a branca. Então vamos enaltecer sim a mulher preta aqui. E aí vem a sociedade, mimimi, não é mimimi. E assim, vamos continuar nessa batalha. Bem, Larissa. Queria só pontuar 2 coisas que eu acho. Primeira questão do feminismo que a Larissa bem colocou aqui, é um absurdo um homem também não ser feminista. Vou concordar com esse ponto. Porque a questão de igualdade é algo para todo mundo, né? Se todo mundo é igual, é bom para todo mundo. E outra questão interessante que foi pontuada é o fato da auditora fiscal ser negra e mulher, né? Eu tenho uma análise um pouquinho diferente, porque você vê ela se colocando e ninguém ouvindo. É exatamente porque ela é mulher e é negra, ninguém ouve. E coloca ela na frente, só que ela não desiste. E é exatamente o contraponto de dizer, olha, a salvação não vai vir mesmo pelo patriarcado. Ela vai vir daqueles que estão lutando e sofrem as consequências da opressão. E essa não desistência é que vai chegar, ela chega com toda a tranquilidade na frente dos opressores e fala, quem é quem? Então vocês estão presos. Então eu achei uma posição muito interessante nesse sentido, né? E essa informação de que a mulher, que as cozinheiras não eram resgatadas,
é porque, infelizmente, a visão ainda, ela está no lugar dela, né? Ela está fazendo o que tem que ser feito mesmo, ela está cuidando, tá? Então, isso que ela está fazendo é trabalho, mas não é escravidão também, né? Então, são esses pontos que eu queria ressaltar também, que me chamaram a atenção, corroborando aqui com a Larissa e com vocês. Oi, gente, boa tarde, eu sou a Manuela. Sobre a questão tratada, tem dois aspectos a pontuar. Primeiro, essa questão da condição feminina, né, da representatividade da mulher. Eu digo que a nossa militância ela é diária, né? O dia 8 de março é um dia para a gente refletir sobre tudo que a gente passa o ano todo e também renovar as nossas lutas. Hoje, por exemplo, eu compartilhei com a Malu que eu já comecei militando dentro da minha casa, né? Porque eu tenho um filho homem, né, um menino, uma criança de 3 anos e 7 meses, e o meu marido acha que educar o menino tem que ser com rigidez, né? Porque a menina tem que ser uma educação mais rígida. E eu pontuei o meu olhar de mulher, né, sensível, e é isso. Eu acho que a força da mulher, ela está na sensibilidade. Quando o homem vem, ele vem com aquele olhar mais rígido. Tem que ter essa diferenciação. O homem, o menino tem que ser tratado com rigidez e a menina, por sua vez, tem que ser tratada com cuidado, com sensibilidade. Então, esse é o primeiro aspecto que eu acho que a gente tem que refletir, né? Eu me sinto numa missão muito importante por ser mãe de menino e por educar meu filho a respeitar as mulheres, né? E fazer diferença numa sociedade que, infelizmente, ainda é muito machista. O outro ponto que eu gostaria de colocar é em relação ao trabalho escravo, que é retratado no filme, porque a gente está na era da informação, a gente sabe quais são as empresas, os empregadores que enriquecem a base do trabalho escravo. Então, a gente tem que ter esse olhar para não financiar esse tipo de empresa, sabe? Sempre procurar se informar qual é o produto que nós estamos consumindo, para não financiar esse tipo de coisa. Recentemente teve essa questão das vinícolas, né? Então, assim, dentro das nossas casas, dos nossos lares, com as pessoas que a gente convive, levar isso, né? A gente tem esse conhecimento e evitar realmente consumir esse tipo de produto. É isso. São esses dois aspectos que eu queria abordar. Obrigada. Olá, boa tarde a todos e especialmente a todas, feliz Dia das Mulheres a todas as colegas e amigas. Eu sei que hoje, né, nós homens, nosso lugarzinho de fala tá meio, mas assim, exaltando as mulheres. Eu venho de uma família de mulheres muito fortes, muito poderosas. Fui criado pela minha avó, ficou sozinha aos 35 anos de idade, com 4 filhos. Depois com os netos, e assim, ela lutou até o último dia da vida dela em prol da família. Né? É muito interessante no filme ver essa questão da família em si, que o filme aborda bem, né, o fato da mãe, né, do rapaz escravizado, e também das esposas, né, que perderam o seu companheiro, né? Consequentemente perde a renda da família. Ali no caso não tinha renda, né? Mas enfim, muito interessante essa parte. Alguns aspectos assim eu já pude ver pessoalmente já, porque eu metido como eu sou, eu já participei de algumas coisas assim aqui dentro já. Sou muito grato, né, ao MPT. E assim, mais uma vez quero exaltar as minhas colegas de trabalho, fabulosas, poderosas, e que cada vez mais sejam exaltadas e representadas no devido lugar, como sempre deveria ter sido desde o começo. Oi,
não der certo, eu tiro o microfone. Eu vou trazer alguns pontos que chamam minha atenção, foi a questão do afeto, em que os trabalhadores eles encontram afeto nela e ela, na ausência do filho dela, ela encontra afeto neles. Né? E fazendo uma analogia com o filme, esqueci o nome agora, da Regina Casé, ela também que traz essa questão do afeto e essa questão da mulher negra na base, sustentando toda a sociedade. Eu acho que isso, a gente precisa falar sobre isso. No outro viés, eu percebo também essa questão, o cara fala assim, isso é coisas que vocês estão inventando, isso é coisa... e quando eles não conseguem sustentar isso, eles trazem a romantização do afeto, quer dizer, você é da... Não, ele é da família, só que da família, mas ele não tá... quando ele vai comprar uma coisa, ele não traz, ele não tá na herança dele, trazendo essa questão dessa desculpa que eles trazem. E uma questão também que eu não sabia que o Presa, ele levava a origem do Grupo Móvel, porque até então no meu trabalho de TCC eu coloco que é o caso do José Pereira. Eu achei que era aquele caso que surgia, a questão do Grupo Móvel. E também uma questão que tem feito pensar na questão do trabalho escravo, que a gente tem um ciclo. Esses trabalhadores, quando você para para ouvi-los, você escuta que eles várias vezes, não, mas eu saio dessa fazenda e vou para outra, eu saio dessa fazenda e vou para outra. Existe um ciclo. E eu, escutando o relato também, fazendo uma analogia com um documentário também que é em parceria com o MP, que eu não lembro agora, que o trabalhador, ele fala assim... Precisão. Ele fala que o que faz ele voltar é a questão de não ter comida em casa. Então eu acho que existe uma lacuna entre quando, assim, ele recebe as verbas dele, ele vai embora e o emprego formal não chega, mas a fome chega e o trabalho legal ele vem. Ele não pede licença, ele entra e tem um trabalhador que ele fala uma fala assim, ele chegou, ele me ofereceu 500, mas eu falei, eu ofereci 500, perguntei se ele tinha 500, ele me oferece 50. Para quem está passando fome eu aceito, então eu volto de novo para aquele trabalho legal, para que a minha família, pelo menos tenha uma semana, possa comer, tenha alguma coisa para comer. Então eu percebo que existe uma falta de política pública ali, não sei, uma assistência entre até esse trabalho chegar, essa pessoa ela não aceita essa oportunidade. E pensar também, eu acho que é isso, mas eu esqueci agora. E pensar, e não assim, que essa política, ela não só proteja esse trabalhador, mas que quando esse trabalho formal chegar, não seja um trabalho que exija dele que ele tenha ensino médio completo, porque ele não vai ter, que atenda às necessidades dele. Eu acho que é isso, mais obrigada. Meu nome é Flora, sou mãe de 5 filhos. Uma coisa interessante que eu achei foi o que ela falou. A gente fala tanto em questão de justiça, em questão de branco, preto, só que eu acho que a solução do problema não é só falar. Eu acho que a instituição em si deveria dar oportunidade da educação. No futuro, hoje em dia é bem complicado, porque muitas mulheres são machucadas, não só mulheres, mas branco, preto, crianças, mulheres em si. Se fala tanta coisa sobre isso, mas eu sou mãe de 5 filhos, como eu falei, mas uma coisa que sempre me preocupei, veio de uma família muito simples. Um homem preto, eu sou filho de preto, uma mulher branca. Na minha família eu tenho branco e preto, eu tenho orgulho de ser da onde eu vim. Uma mãe que mal fala direito, escreve o nome dela mais ou menos, mas tenho orgulho demais dela. Me ensinou o que é ser, vamos dizer assim, justo, dentro do que ela conhece. Eu acho que falar sobre educação seria o principal. Tanto a instituição federal quanto estadual deveria se preocupar em educar, dar oportunidade aos pais, mães, ensinar os filhos lá no futuro serem diferentes. Não ver homem ou mulher, branco ou preto, mas respeitar. Saber que são iguais em qualquer situação. Acho que ali é que a solução do problema. Mas que ser, vamos dizer assim, ser feminista é legal, mas não resolve o problema. Eu acho que temos que lutar junto para resolver esse problema.
Porque eu vejo tanto falar sobre isso, tanto, mas eu vejo tantas pessoas ser machucadas, é velho, é um simples homem que eu vi esses dias ser machucado só por ser preto, né? Eu vi acho que foi uma reportagem aqui no jornal daqui, que ele estava andando, um rapaz branco, bateu nele pra caramba, por quê? Porque ele era preto? Gente, eu vejo ele chorar quando ele fala. A dignidade dele está onde? Ele ficou machucado? Espiritualmente? Fisicamente? Tá, o cara vai ser preto, vai resolver? Não, porque tem outras pessoas. Estão nascendo crianças, tem adolescentes. Esses adolescentes, essas crianças que têm seu futuro bem diferente. Dizem, olha, branco, preto, azul, seja qual for a cor, qual for a etnia, são iguais. Respeitem. Vamos trabalhar junto para ter um país melhor, um mundo melhor. Acho que a solução está aí. Mas não só falar, mas tem que juntar forças, sem precisar, eu tenho isso, tenho aquilo. Não, somos todos iguais. Vamos resolver o problema. Acho que assim se resolve. De outro jeito, não vai ter como falar. Porque eu vejo tanta coisa acontecer, tanta instituição se junta, falam. Acho que, nossa, esse negócio que eu vi aí é muito triste. É da minha região. Eu sou de Rondônia, perto de Manaus. Isso é triste pra caramba. Tá? Conheço, meu pai era carpinteiro naval, lá de Rondônia. Eu vivi perto dos índios. São pessoas tão simples, tão queridas, de uma certa maneira, com a família deles. Protege. Preto, meu pai também era preto. E tenho muito orgulho de onde ele veio. Ele aprendeu a ler e escrever sozinho, ser um carpinteiro naval de Rondônia, ser o primeiro de lá, que não tem ninguém que fale o que ele fazia. Tá? A minha mãe é branca, mal sabe escrever. Mas dentro daquilo que eles aprenderam, meu avô era trabalhando em borracha, aprendi que tem que ser respeitado. E eu procurei passar isso para os meus filhos. Na minha família eu tenho uma médica, que é veterinária, tenho advogados, e estou tentando formar o resto. E estou estudando para tentar não ficar para trás, para tentar ajudá-los no futuro. Mesmo crescido, eu vivo pegando o pé, está errado, está certo. Respeite sua esposa, respeite seu namorado. E acho que é ali que está a solução. Tem que se juntar, pensar numa solução diferente. Isso tudo está sendo falado até hoje. Resolveu? Eu acho que não. Botar na cadeia resolve? Eu acho que não também. Acho que vem na educação das crianças, como dela ali, ser criado homem e mulher igual. Não é porque um homem não é mulher. São iguais, independente de como for. Acho que a solução está ali. Mais alguém? Pessoal, a gente está encaminhando para o final. Eu queria primeiro agradecer. Quebrando o protocolo aqui, eu vou agradecer a presença masculina nesse nosso espaço. Porque se vocês verem bem, como é raro a gente ter um evento dedicado a debater o tema da mulher com essa presença aqui paritária de homens e mulheres. E é isso que a gente quer mesmo. Não tem como a gente avançar numa causa de igualdade se nós não tivermos 100% da humanidade engajada, né, por um mundo melhor. Então, aqui no MPT, a gente entende isso, né? O Dia da Mulher não é um dia de mulher, é um dia em que todo mundo se conscientiza sobre algo que nós precisamos encarar, enfrentar, né? A Manuela trouxe uma questão, olha como, né? Os homens que estão aqui com a gente. A Manuela trouxe. E como é que está o comportamento em casa? Como é que está a divisão de tarefa? Porque o mundo, gente, tem que mudar hoje. Eu divulgar uma notícia de que daqui a 300 anos as mulheres vão ser iguais aos homens. Cara, eu não quero ver isso. Eu não quero daqui a 300 anos, eu quero agora. Então agora, o que eu posso fazer para me engajar nessa luta? Ter uma situação que eu posso usufruir. No Ministério Público do Trabalho, nós temos algumas atividades que defendem o protagonismo feminino. Né? Nós temos a Cor de Igualdade, que é uma das coordenadorias. Agora eu falo dos estagiários e estagiárias que estão aqui, que é uma das coordenadorias do Ministério Público do Trabalho, que trata exclusivamente das questões relacionadas a todas as formas de discriminação: gênero, raça, origem nacional ou estrangeira. Né? Tudo isso lá é abordado e nós buscamos atuar no que está acontecendo hoje. O MPT ele tem um setor de assessoria parlamentar, sabiam?
O MPT vai lá buscar que os projetos de lei sejam alterados para que não hajam retrocessos ou para que hajam avanços. Então, nós estamos trabalhando em grupos de trabalho governamentais para impedir retrocessos e buscar avanços, trabalhando. Eu não sei se vocês sabem, mas a PEC, que disse que haverá perdimento da terra onde for encontrado trabalho escravo, o Ministério Público do Trabalho foi um parceiro essencial para que essa PEC fosse aprovada e o artigo 247 da Constituição fosse alterado. Então, a gente precisa se engajar para fazer com que a nossa vida mude hoje. E eu, assim, a mensagem que eu teria é essa: olha, Dona Pureza para mim é uma grande heroína. Se vocês pensarem no filme, ela sabia desde o início aonde que o filho dela estava se metendo. Lembra que ela fala, mas o seu tio que foi pro garimpo e não voltou nunca mais. Ela sabia do que se tratava. Só que como que uma mãe consegue impedir o filho de sonhar? É um dilema que todas as mães têm. Como é que eu vou impedir meu filho de jogar futebol? Eu sei que é um para cada milhão de vira Neymar, né? Então, como foi o dilema dela? Ela poderia ter impedido o filho de ir? Não sei. Afinal de contas, a gente sempre tem aquela esperança e nós tratamos isso, olha, diuturnamente. O Ministério Público do Trabalho trata também do combate ao tráfico de pessoas. E a gente escuta as pessoas, isso é tráfico de pessoas, hein? Trabalho escravo e tráfico de pessoas andam juntos. Embora ele tenha ido na direção, né, de uma oportunidade, ele foi traficado. Ele entrou no caminhão e foi traficado para ser escravizado. E todos os traficados passam pelo mesmo dilema. E tem a mesma situação que eu não lembro agora aqui, mas alguém já referiu de que é a precisão. Então, quando você está na precisão, as propostas que vão sendo feitas para você começam a ser relativizadas e, de repente, ganhar R$50 é melhor do que nada. São muitos desafios e a pureza é um exemplo. A pessoa precisa ser cultuada porque ela se dispôs a ser escravizada para conseguir encontrar o filho dele. Eu não conheço a história de ninguém que tenha feito algo semelhante. Então, ela é realmente uma heroína. Aquela pureza. E gente, atualmente, eu participei ano passado de uma vaquinha. A pureza estava endividada na mesma pobreza em que ela estava. Apesar do filme, apesar dela ser esse ícone, como já foi dito aqui, a gente não tem políticas públicas. O MPT luta por políticas públicas de trabalho escravo. O MPT, que não é um agente do Poder Executivo, tem um projeto lá no Rio de Janeiro que consegue dar formação para pessoas resgatadas do trabalho escravo. Mas isso não é da nossa alçada. Tinha que haver uma política governamental, as 3 esferas, para capacitar o trabalhador para o trabalho, para capacitar a trabalhadora. E a gente tinha que ter uma política que valorizasse o salário, o trabalho formal. Então, é muita coisa que a gente tem que lutar. E aqui no Ministério Público do Trabalho é um lugar de luta. Aqui é uma luta que a gente faz agora. Cada processo que a gente atua, cada expediente promocional é uma tentativa de buscar a realidade agora. Né? Buscar modificar essa realidade agora para uma realidade comprometida na luta pelos direitos humanos. Então, meus amigos, eu queria saber se alguém chorou nesse filme, ficou com vontade. Quantos já? 2 só? Não, tinha uma turma. Eu escutei. É a 4ª vez que eu vejo, gente, por isso que eu já chorei dessa vez. Mas esse não é um filmaço, pessoal. É um filmaço. Então, uma sugestão: recomendem, digam para os amigos. Né? A gente precisa espalhar a mensagem desse filme. É uma aula sobre trabalho escravo. Bem, E foi muito obrigada, financiado né? pelo MPT, né? Que tem recursos do MPT. O MPT ajudou muito com recolher multas dessas que a gente consegue na justiça, né? Foi revertido para fazer esse filme. E olha, né? Nem falam que o MPT existe. Mas a doutora Virginia até tem uma coisa a falar sobre isso, né? Acho que é melhor assim. Ah, não, é o doutor Guilherme que falou. É melhor assim que a gente pode divulgar o filme sem nenhum problema. Foi uma Acho que nos créditos fala sim. Acho que nos créditos fala. No início, E também, historicamente, a gente não apoio do participou daquelas NPT. primeiras, né? Fala do apoio ao NPT, e eu acho que o TRT da 8ª região. Mas podia E o que o Rafael está comentando, as primeiras ações de fiscalização, as primeiras forças-tarefas, o MPT ainda não estava incluído como agente ali das operações, mas logo entrou
É porque no contrato teria um colega morto naquela tragédia de 8 de janeiro, né? Assassinato dos auditores fiscais. É do Junaí. O motorista. Né? Então, eu não tenho um discurso pronto, né? Enfim, pensei em falar só agora. Uma das razões que eu entrei para o direito e que eu gostei muito, eu me inscrevi inicialmente para ser estagiária, agora estou aqui como assessora, na verdade foi o meu pai, que ele trabalhou como procurador muito tempo em Natal, e quando eu era pequena me recordo muito dele sair em viagens com polícia e tudo mais para essas fazendas enquanto a gente morava em Natal. Então ele passava a semana fora viajando e trazia, relatava tudo que ele encontrava, então sempre alertando, sempre criando eu e meu irmão com essa questão social tão importante que muitas vezes não é vista por um outro lado da população, né? A gente tem que sair um pouco do lugar que a gente tem para enxergar, como o Dr. Guilherme falou mesmo, essa situação de vulnerabilidade dessas pessoas, e que a gente viu que até mesmo não está tão longe, né? Está mais próximo do que a gente imagina. E é o outro ponto sobre mulher também, que eu acho muito relevante a gente demonstrar e continuar lutando, porque até mesmo hoje eu tenho amigas que acham que o feminismo é uma brincadeira, que a gente é de mimimi, e pelo contrário, eu acho que se a gente está aqui, se ela teve a possibilidade de ir numa escola, ter uma faculdade, se ela pode votar hoje, se ela está no trabalho, se ela recebe uma remuneração por isso, se ela pode exercer a função que ela quer, que ela sonha, é porque mulheres muito tempo atrás lutaram por isso, conquistaram seu espaço, e que a gente está, tudo bem que aos pouquinhos a gente consegue coisas maiores, mas hoje em dia todas essas possibilidades que a gente tem de exercer e fazer o que a gente quer, né, é uma luta feminista desde muito tempo. Então eram essas as minhas considerações, não muito sobre o filme, mas eram essas as considerações que eu queria fazer. Eu agradeço a todos e todas pelas falas, pelas contribuições. Como eu falei no início, uma obra fílmica, ela nos impacta e a gente pode pensar milhões de coisas, milhões de temas, refletir sobre várias questões. Eu puxei para a condição feminina, o Guilherme lembrou de outras coisas, a questão socioambiental, e cada um aqui de vocês também trouxe uma fala, uma reflexão, uma experiência. Então, eu agradeço imensamente. Eu falei no início que era um combo, né? Não é apenas ver um filme, é o filme com a discussão, e a discussão enriquece o filme, e aí a gente tem uma reflexão, uma conscientização mais profunda. E a nossa intenção é tornar essa experiência, esse evento mais perene, com outros filmes, e com diversos temas relacionados ao que a gente faz, ao Ministério Público do Trabalho, aberto a toda a instituição, aos servidores e também aos estagiários, porque às vezes a gente está dentro da instituição e não conhece o todo, não conhece outras áreas, ou que realmente nunca foi, por exemplo, nunca foi numa força-tarefa de trabalho escravo, então às vezes aquela realidade é muito etéreo, está muito no papel, e na hora que você vê na imagem aquilo ganha uma materialidade e toca muito mais, e nos toca e nos engaja para continuar lutando e continuar com os nossos sonhos, tal qual a Pureza, que em momento algum desistiu da luta dela, e como eu falei, da luta individual dela, todos, uma coletividade ganhou, e a gente só está aqui discutindo trabalho escravo porque ela e outros tantos denunciaram essa forma vil e objeto de exploração. Então, eu não sei se o Guilherme
quer. Então a gente vai encerrar. A gente queria fazer uma foto do evento, se todo mundo puder vir para cá para a gente tirar uma foto. E muito obrigada a todos e todas. Eu acho que a gente vai ter que fazer aqui, podemos ficar alguém aqui,